Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Você que é profissional da harmonização facial, eu sou Ana Elisa Pavlenko, professora de harmonização facial, e hoje eu vou falar um tema que me perguntam bastante, que é sobre necrose. Professora, será que essa alteração de cor significa uma obstrução vascular? Será que eu já coloco hialuronidase em tudo? Eu estou inseguro. E essa semana eu recebi alguns questionamentos sobre isso. Então vamos discutir algo bem importante para a nossa rotina clínica. Antes de tudo, vai lá, ative aí os sininhos da notificação, se inscreva no nosso canal e depois comente abaixo desse vídeo se foi ou não relevante esse conteúdo para você, ok? Então vamos lá. Eu vou passar para você experiência clínica. O que a gente clinicamente precisa entender após um preenchimento, tá? Qual é a diferença entre o sofrimento tecidual estar interrompendo ali a circulação naquele local após um preenchimento, ou se é normal, se é edema após preenchimento e se é hematoma após preenchimento. Então existe uma insegurança grande com os profissionais, às vezes até profissional mais experiente, às vezes profissional que está começando, o paciente manda foto, ó, tá assim o meu lábio e tem ali um roxinho, né, um hematoma, teve um pequeno sangramento que é normal. Putz, será que aquilo ali é indício ou não de algum quadro de interrupção vascular? Será que é normal ou será que vai dar uma necrose? E aí o profissional fica angustiado, eu recebo às vezes pedidos de ajuda, vão me mandando foto. Só que assim, clinicamente, toda necrose, né, toda isquemia, todo quadro de sofrimento tecidual, ele segue o mesmo padrão, tá? Então, na minha experiência como professora, né, as pessoas me procuravam, mandando casos, né? Então, eu treinei os meus olhos para saber o que era sofrimento tecidual e o que era normal. Porque com a nossa experiência, com a minha experiência, 7 anos, né, dando aula e fazendo atendimentos em volume, recebendo muitos pedidos de ajuda, eu consegui ver o mesmo padrão num quadro de sofrimento tecidual, tá? Então a gente consegue ver, não, isso aí não é, isso aí é normal, fique tranquilo. E 90% dos casos é edema, é algo normal, tá? Inerente do procedimento, mas a gente precisa saber quando ter mais atenção e quando ficar sossegado. Tá? Então, como eu falei para você, um quadro de sofrimento tecidual, quando a gente faz preenchimento e algo não está normal, ele segue o mesmo padrão, seja em qualquer região da face. E eu vou falar para você nesse vídeo o que observar, tá? O que ficar atento, quais os sinais e sintomas do seu paciente. Você deve distinguir entre algo normal, inerente do procedimento e algo já caminhando para uma patologia, tá? Algo que não é comum e que vai gerar um quadro de necrose. Eu anotei aqui, ó, a gente vai falar sobre lábios, tá? Para o vídeo não ficar longo, para não complicar, vamos por partes. Então, ó, eu fiz um preenchimento labial, imagine que você fez um preenchimento labial, 3, 4 dias depois, o seu paciente lhe envia uma foto e tem uma região roxa. E você não sabe se é algum problema, né? Alguma interrupção vascular, algum quadro de isquemia ou apenas edema e hematoma normal do procedimento. E aí você está angustiado. E agora, o que eu faço? Eu sei que a gente lê na literatura, a gente se informa, mas eu vou falar na prática como diferenciar. Então, vamos lá. O seu paciente, normalmente a gente dá analgésico pós-preenchimento, né? Preenchimento é uma agressão ali local, então dói na movimentação, mas se o seu paciente ele está relatando que mesmo com analgésico ou anti-inflamatório,
ele ainda tem dor no local, então fica atento, tá? Mas não é só isso. Quando você vê que 4 dias depois tem um edema na região que é um pouco acima do normal, o lábio está perdendo a forma, tem um edema e a região está endurecida, mais um ponto de atenção. E naquele local tem hiperemia, aumento da temperatura, tá um pouco assim, tá com calor local, mais um ponto de atenção, tá? Então, olha só, vamos aqui no de azul, dá pra ver bem o escrito? Dor local, edema e hiperemia, tá? Pode acontecer num preenchimento em que não teve interrupção vascular? Pode, só que a dor local, ela passa com analgésico. O edema é aquele edema que continua com a mesma, o lábio continua com o mesmo formato, apenas mais inchado, tá? Mas, se você vê que, por exemplo, o lábio inferior tá com um edema muito diferente, que o lábio já está deformado, fora da sua conformidade natural, ponto de atenção. Hiperemia. Então, quando tem essas 3 coisas juntas, preste atenção. Se o seu paciente ele enviar foto com uma região roxo-azulada, tem dor local? Não. Tem edema? Não. Tem hiperemia? Não. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo, é normal, vai passar, vai acompanhando, mas fique tranquilo. Agora, tem aquela coloração diferente. Dor local, edema e hiperemia, ponto de atenção. Mas o que é patognomônico? O que é diferencial de um quadro de interrupção vascular e que você vai ter que agir? Pontos brancos. Você vai ver que o seu paciente ele vai mandar foto da região e vão ter pequenas espinhas brancas. Isso aí já é indicativo de sofrimento tecidual, tá? Então, atenção e hialuronidase. Coloração alterada, então vai ter uma coloração esbranquiçada, azulada e arroxeada, tudo junto. Pontos esbranquiçados, pontos azulados e pontos arroxeados. E quando é em lábio, isso aqui também é diferencial. Você vai ver, você vai expor a mucosa, você vai avaliar a mucosa do paciente e vai ter ferida interna. Então, isso aqui é indicativo de sofrimento tecidual, de um quadro que você tem que agir com hialuronidase, né, e outros tratamentos. Então, isso aqui vai te chamar a atenção. Nesse vídeo de hoje, a gente está falando apenas das características clínicas e não do tratamento, tá, da interrupção vascular. Então, ó, pontos brancos, pequenas espinhas, eu vou colocar uma foto aqui para vocês olharem. Essa foto, ela não é de nenhum paciente conhecido, de aluno que me enviou, tá? De profissional que me enviou. Essa foto eu tirei lá do site da Dental Kramer, como foi publicada, eu utilizei essa foto, tá? Não é de nenhum paciente que me enviaram. Então, vocês vão observar pontos brancos, coloração alterada e ferida e afta na mucosa. Mas por quê? Porque o primeiro local que vai sofrer com essa interrupção vascular é a região de mucosa, a região interna da boca. Porque a gente nota que a artéria labial superior e inferior, ela está mais internamente do que externamente, tá? Ela irriga muito mais a mucosa interna do que a externa. Então, a pele, ela vai sofrer depois os danos celulares. Inicialmente, a mucosa. Então, se você está desconfiado com aquela coloração e você inverter o lábio do seu paciente, olhar a mucosa e você vê feridas internas, indicativo de sofrimento vascular. Então, indicativo de sofrimento tecidual, indicativo de interrupção vascular.
vai dar necrose tecidual ali e você tem que agir. Então, ó, você vai unir tudo isso aqui na sua avaliação. Observe na foto, tá? Essa foto acontece exatamente esse quadro. Se o seu quadro é diferente disso, se não reúne todas essas características, fique tranquilo. É apenas um hematoma, tá? Então vamos revisando: dor local, edema, hiperemia. O paciente relatou, né, dor, você tá vendo edema, você tá vendo ali uma hiperemia, ele relata, pontos brancos, coloração alterada e ferida e afta na mucosa. Reuniu tudo isso aí, você está com um quadro evoluindo para uma necrose, ok? Não tem essas características, principalmente essas aqui em vermelho, pontos brancos, coloração alterada e ferida e afta na mucosa, precisa dessas três juntas. Você está apenas com um quadro de hematoma. E 90% dos pedidos de ajuda, professora, me ajuda, ou então nem me conhece às vezes, né, sabe que eu sou professora de harmonização, já me pede ajuda. Se não tem isso aqui, fique tranquilo, você está com um quadro de hematoma, de sangramento interno, que é normal, é inerente, beleza? Então, é só para lembrar, um quadro de necrose, ele dá com agulha ou com cânula. Às vezes não é nem que injetou dentro do vaso, é que o volume do preenchimento está pressionando, tá? Tem pressão local e já não circula bem ali a região. Então, independente se fez com agulha ou com cânula, claro que com agulha é mais comum, você precisa reunir essas características, beleza? Então, depois comente, mande mais aí suas dúvidas. Eu fiz esse vídeo com o objetivo de acalmar o seu coração, porque eu sei que a carga que a gente recebe como profissional da harmonização é muito grande. A gente lida com as expectativas dos pacientes, a gente lida com possíveis intercorrências, então parece que a gente está sempre sob alerta, não é? Às vezes a gente deixa de dormir, mas na verdade, quando a gente começa a entender o princípio, que é sempre o mesmo, a gente começa a ter uma vida mais tranquila, uma vida profissional mais tranquila. Então, lembre-se de tudo isso, tá? Olha essa foto, é sempre muito igual, então se o seu paciente está com algo diferente de tudo isso que eu falei, fique tranquilo que você não está diante de um quadro de necrose, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.